Fala galera! Então a gente chega aqui nesse último vídeo do 21º concurso do MPT. Eu falei um pouquinho nos bastidores, um pouquinho sobre as coisas que eu passei, pelas coisas que eu vi, trouxe alguns adendos e eu quero falar sobre a prova oral. Então eu tô com uma colinha aqui das datas, então só recapitulando. A segunda fase foi no dia 10/10/2020, a terceira no dia 11/10/2020 e a prova oral foi entre o dia 14 e o dia 18 de 2020. E a primeira posse, foi uma posse coletiva, já foi no dia 30 de dezembro de 2020, algo bem interessante. Com certeza alguém passou o final de ano muito bem. E para quem não sabe, uma semana depois da minha reprovação na segunda fase do MPT, saiu a notícia que eu seria nomeado no TST. Então eu fiquei meio dividido. Quando fui reprovado, eu falei assim, cara, eu vou deixar esse concurso para trás, eu quero esquecer um pouco isso, até para renovar as energias, e realmente deixei de lado e passei a não acompanhar tanto. E eu comecei a me concentrar mais nos documentos para posse, em moradia, em ver toda essa parte administrativa, de mudança e tudo mais. E realmente vim para Brasília, tomei posse, entrei em exercício, e no período que eu estava entrando no exercício, estava tendo a prova oral do MPT aqui em Brasília, na PGT. E no dia depois do meu exercício, eu decidi ir ver pelo menos um dia a prova oral. E eu fiz isso. Fui na PGT, é um prédio muito bonito, muito bacana lá. Quem trabalha lá deve ser muito bom. E tinha uma notícia ali que devido à pandemia, poucas pessoas poderiam ver a prova, então eu cheguei no primeiro momento da manhã, cheguei lá, tive que esperar um pouquinho, porque os candidatos entraram primeiro, e depois eu entrei e fui direcionado para o auditório. Como é que funcionou mais ou menos? Quem queria assistir ficava no auditório, e o pessoal que ia ser arguido ficava numa outra sala. E o pessoal da arguição ficava numa terceira sala. Então tinha essas três salas. Uma, o pessoal que estava assistindo, os familiares e tudo mais, e aí tinha alguns professores, a professora Carol estava lá, o professor Rafa também estava lá, tinha alguns familiares super nervosos, então assim, muito bacana essa experiência. Tinha uma outra sala que os candidatos ficavam esperando a sua vez, e tinha a sala de arguição que o PGT e os demais examinadores estavam examinando. E nessa sala que a gente estava, no auditório, tinha um telão e ali passava a arguição, e nesse telão tinham várias câmeras. Tinha a câmera do PGT direto nele, tinha a câmera de frente ali para quem ia ser arguido, para o candidato, e tinha uma câmera ali mais geral que pegava todo mundo. Então assim, não estava muito cheio, estava até vazio, achei que ia estar mais cheio, achei que ia ter mais gente assistindo. E eu tinha essa tarde para eu assistir essa arguição, lembrando que eu tinha um monte de coisa para resolver em Brasília, porque no final do ano, porque depois de alguns dias eu estava voltando para o Rio para preparar as coisas para a mudança, então eu só teria uma oportunidade para assistir essa prova lá em Brasília. E nessa tarde, eu fiquei à tarde lá e eu prestei muita atenção e eu tirei alguns feelings. É evidente que eu gostaria de estar num período que eu tivesse mais tempo, que eu tivesse mais focado na prova e não na minha nomeação. Eu queria ter assistido com calma todos os dias da arguição, ter respirado aquilo ali. Mas não foi possível, mas pelo menos eu tive um bom dia lá que eu tirei várias conclusões. Então vamos falar algumas impressões aqui do que eu vi naquela prova oral. Diferente de outros concursos, que os examinadores eles são bem agressivos e a ideia realmente é tentar, às vezes, desestabilizar o candidato, no MPT eu não senti isso. Eu vi sempre o Procurador-Geral do Trabalho tentando ali dar uma amenizada no clima, ser simpático com os candidatos, eu vi isso. E o candidato, com essa atitude simples, eu percebi que os candidatos ficavam um pouco mais à vontade. Ia passando de examinador para examinador e eu via essa linha. Eu não via muitos examinadores muito agressivos, querendo destabilizar. Normalmente com um jeitinho, candidato, o senhor pode falar mais especificamente sobre isso, direcionando ali a resposta. Isso eu acho muito bacana. E assim, não tem pra onde correr, os temas são sorteados na hora lá e é completamente aleatório, pode cair qualquer coisa. Então não tem como a gente falar assim, estuda isso que vai cair. É evidente que eu percebi algo bem interessante, que independente do tema, os examinadores sempre tendem a trazer assuntos do MPT. Isso eu acho muito interessante. Eu não achei um clima de extrema adversidade, muito pelo contrário, eu achei até um clima muito solícito assim, dos examinadores. Isso eu acho muito bacana, eu acho um ponto positivo. A ideia ali, na minha concepção,
é você chancelar que a pessoa merece estar ali, porque o conhecimento já tem. É ver como a pessoa se comporta, como ela se comporta com alguma possível adversidade e tudo mais. Então, assim, tinha algumas perguntas que eram bem atípicas. Por exemplo, teve uma pergunta que eu me recordo aqui agora, que perguntava o quê? Traga as características da Constituição Imperial. Então, assim, é uma pergunta típica, que não é comum a gente pensar sobre isso. Só que o candidato foi inteligente, ele levou ali que seria uma Constituição por outorga e ele, a partir daí, começou a traçar uma linha argumentativa. E logo em seguida o examinador partiu para outra questão e sempre voltando ali para o MPT, perguntou se já tinha alguma previsão do MPT naquele período e tudo mais. Então, assim, até as questões mais complexas, elas eram, de certa forma, direcionadas para assuntos do MPT. E isso é muito bacana, porque quem está ali na prova oral normalmente domina muito bem a estrutura do MPT, os temas atinentes ao MPT. E isso facilita muito, porque a ideia é você falar o que realmente importa, o que realmente você vai ver no dia a dia, e não algo que você nunca vai ver na prática. Então esse sorteio, assim, genérico, eu acho que ele é muito complicado, porque pode cair um tema que nem o examinador sabe direito, com certeza, só que eles sempre tentam levar ali para os temas mais atinentes ao MPT. Isso eu achei muito bacana. Então, assim, resumindo, o que eu achei? Eu achei que os examinadores não são muito agressivos, eu acho que eles são, na média, até muito solícitos, eles querem deixar o candidato à vontade para ele responder. Um ou outro ali forçava um pouco mais para ver até onde o candidato ia, só que eu não achei aquele clima completamente adverso, com aquele clima pesado. Isso eu achei bem bacana. Eu achei também que, apesar de todos os temas que podem cair, que são infinitos ali, né? Pode cair qualquer coisa do grupo 1 e do grupo 2, apesar dos temas que podem cair assim de maneira aleatória, sempre tem um direcionamento para o que o MPT mais atua. Isso eu achei muito bacana. E lembrando que você não precisa tirar 10 para você passar na prova oral, você tem que tirar 5. Então, assim, você não precisa acertar todas as questões também. E eu vi os candidatos muito bem, assim, uma ou outra questão mais complicada, começava ali um pouco embaraçoso, só que normalmente os examinadores eles iam direcionando a resposta, iam direcionando, de maneira que o candidato ele conseguisse ali realmente pegar um feeling daquilo ali e ir embora. Então, assim, uma impressão geral que eu tive, eu cheguei à conclusão que a primeira fase, ela é a fase de peneira. Não adianta você ter todo o conhecimento do mundo e não passar na primeira fase. Então os 200 primeiro vão passar em ponto. Então é uma fase de peneira. A fase mais difícil, pelo que eu percebi, é a segunda fase. A segunda fase ela é muito densa, ela é muito complexa. Eu quero falar mais sobre isso mais para frente, especificamente sobre a segunda fase, sobre os temas, e não vou aprofundar nisso agora, mas eu achei a segunda fase a mais difícil. A terceira fase também é uma fase difícil, normalmente cai a CP, historicamente não tem caído nas últimas provas, então tudo indica que a próxima prova talvez caia a CP, espero que assim o caia, porque a CP é uma peça muito bacana de fazer. E assim, é difícil, mas assim, como você treina muito, e normalmente você treina mais a CP, você acaba ficando mais cascudo nisso. Então, assim, é mais previsível do que a segunda fase. A prova oral eu tive a impressão que realmente é a prova mais fácil. Mas olha só, não me entenda mal, não me entenda mal. Vamos lá, vou explicar isso com calma. Eu acredito que a prova oral é a prova com menor percentual de você ser reprovado. Então, se você chegou até a prova oral, você tem grande chance de ser aprovado. Nesse concurso e no último, acho que não teve nenhuma reprovação. Normalmente o pessoal fala que tem até 10% de reprovação. Então, assim, estatisticamente, a prova que você tem mais chances de ser aprovado é na prova oral. Então, assim, eu achei que temas, assim, eles de certa forma são sempre direcionados ali para o que o MPT faz mais, isso eu achei um fator positivo. Eu achei a banca muito equilibrada, muito racional, ela realmente quer testar se o candidato sabe e não quer chegar ao máximo da diversidade para ver se o candidato o que vai acontecer. Então eu cheguei à conclusão que a prova oral é a prova mais fácil. Só que assim, é mais fácil eu falando daqui, agora, 12/8, tranquilo. Para quem está lá no dia, realmente eu acho que é a prova mais complexa. Porque é uma prova que você está sendo visto, que você vai falar na frente de um monte de gente, que o nervosismo ele aflora muito. Nas outras provas você está escondido e você é um no meio da multidão, ninguém está te vendo. Você se esconde atrás das folhas de papel. Na prova oral não, na prova oral você está sendo visto
e quem é visto é lembrado. Então você fica muito nervoso. E você sempre vai ficar naquela sensação, pelo que eu vi ali dos candidatos, muitos saindo depois da prova oral, pô, será que eu fui bem? Como é que será que eu fui? Então, assim, realmente na cabeça de todo mundo ali, eu acho que sempre tinha essa incógnita, como é que eu fui? Será que eu vou passar? Será que eu não vou? Então sempre vai ter essa incógnita. Então, assim, é evidente que olhando de maneira geral, de maneira bem, assim, de fora, a prova oral, de certa forma, é uma prova mais fácil você ser aprovado, só que quem está ali no dia, talvez seja a prova mais difícil. E assim, é só a gente parar e pensar, imagina se fosse a gente lá. É evidente que a gente vai ficar extremamente nervoso, são anos de estudo para aquele momento pode chancelar a sua aprovação, um dos concursos mais difíceis do país, e pode chancelar o seu futuro. Então, assim, realmente é muito peso nos ombros. Então, apesar de ser, de maneira geral, a fase que menos reprova, com certeza para quem está lá, é uma das fases mais pesadas e mais complexas. Beleza, pessoal? Então, essas foram as impressões que eu tive da prova oral. Eu realmente achei que quem chega à prova oral tem tudo para uma grande aprovação. Pelo que eu vi ali, pelo que eu senti, você só não vai ser aprovado de duas maneiras. A primeira, se der um branco total e você não conseguir falar nada, então nesse sentido é evidente que você vai ser reprovado, só que isso é difícil de acontecer, não é muito comum acontecer. E o segundo é se chegar muita gente na prova oral. Então é evidente que o MPT tem uma característica de não aprovar muita gente. Então normalmente eles aprovam uns 30, no máximo 40 de candidatos. Então como o MPT não aprova muita gente, é capaz de, se chegar muita gente na prova oral, ter ali um corte. E aí, nesse caso, realmente algumas pessoas vão ser reprovadas porque eles querem aprovar tantos por cento de candidatos, ou então o sarrafo vai ficar mais em cima. Mas é isso, essas foram as minhas impressões da prova oral do MPT. Espero aí que em breve estejamos lá naquele momento. E assim, foi uma experiência muito bacana para mim. Eu cheguei bem no iniciozinho, então eu vi os candidatos ali nervosos, olhando, conversando, os familiares em volta, depois eles entrando, eles sendo arguidos e saindo logo em seguida. E assim, foi uma experiência muito bacana. Espero aí que em breve a gente tenha esse mesmo sentimento. Beleza? Tentei trazer aqui breves considerações sobre o 21º concurso do MPT, principalmente adentrando um pouquinho mais aos bastidores aí, e mais pra frente eu vou tentar gravar mais vídeos do que eu tô fazendo, do que eu tô ajustando, de alguns ensinamentos que eu tive e tudo mais, beleza? Então um forte abraço, tamo junto e até a próxima. Valeu!